Olá, 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 olá. Boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Marquei essa live, né? Hoje é 4. É 4 mesmo, meu Deus do céu? Você tem que dia é hoje? Que a gente vai... Tô gripado, me tratando de uma tosse braba aqui, tosse de cachorro. Mas vai dar certo, marquei essa live, quero cumprir com vocês. Muita gente entrando aí, vai se conectando, vai se conectando. Olá, boa noite. Olá, joia. Olá, Laís, tudo bem? Maravilha, pessoal que está se conectando, seja bem-vindo. Olá, Reide, tudo bem? Legal ter vocês aqui. O dia 3, hoje é dia 3. Gente, eu tô perdido, tô de férias ainda, né? Só volto segunda-feira. Mas eu não podia deixar de conversar esse assunto. As pessoas me procuram com muita frequência, me perguntam sempre sobre esse tema. E eu tenho certeza que vai ser um assunto que vai poder ajudar muita gente a compreender. Não são os assuntos que eu trato aqui nesse meu perfil. Esse meu perfil é um perfil profissional. Eu trato aqui assuntos de hipnose, PNL, autoconhecimento, autodesenvolvimento. E eu geralmente não falo sobre assuntos religiosos, mas hoje eu quero trazer, como é o meu papel, trazer novas ideias, elucidações, percepções diferentes, então não seria agora também diferente. Minhas filhinhas estão em casa, está todo mundo por aqui, então imagine... Fala, doutor, close friends. Legal, Lucas, tudo bem? Tem o meu grupo lá de WhatsApp, meus best friends. Vamos começar segunda-feira, dia 6, os nossos encontros. Então sejam todos bem-vindos que estão aí. Vamos conversar sobre dízimo. Dízimo é um assunto que eu estou falando, pessoal, não tenha dúvida. Eu estou falando de uns assuntos mais controversos da experiência cristã. Não tenha dúvida. Assunto dízimo é um dos assuntos mais controversos. Por quê? Porque você mexe exatamente naquilo que... Jesus falou que seria um outro Deus. Não dá para você servir a Deus e as riquezas, não dá para você servir a dois senhores. Então eu quero falar aqui sobre um dos senhores que tem se tomado posse daquilo que ele não deveria ser senhor. O dinheiro tem que trabalhar ao seu favor, e não você como escravo dele. Mas eu vou trazer esse assunto. Vale a pena dizer, pessoal, muita gente foi olhar no meu perfil e fala, cara, mas o Emerson é o quê? Além das outras credenciais que estão aí no meu perfil, eu tenho uma faculdade de teologia. Eu me formei em teologia em 2007. 2007 foi uma das minhas primeiras faculdades. Foi minha segunda faculdade, mas foi em 2007. Já fazem mais de 12 anos que eu me formei em teologia. Já dei aula em seminários, escolas teológicas, igrejas. Já participei de N debates ao quadrado sobre este tema dízimo e sobre outros. Um dos vídeos mais visitados na internet que você tem sobre dízimo, os mais polêmicos, sobre esse assunto. Então muita gente ainda, quando vê esse assunto, fala, cara, de onde é que vem esse sujeito? Então, só para vocês saberem um pouquinho aí das minhas credenciais, que eu não sou nenhum aventureiro, eu não vou falar nada de que eu não saiba, e você está aí aberto a fazer todo tipo de pergunta sobre esse tema. Eu vou fechar no tema, pessoal, porque se eu deixar aqui, já tem gente me perguntando como ganhar dinheiro e não ser escravo do dinheiro. Não é esse assunto agora, eu vou falar sobre o assunto dízimo, tá bom? Então, deixa aí, depois assista minhas outras lives, ou depois entre no meu canal, nos meus canais de comunicação, e você vai poder falar comigo, tá bom? Mas nesse momento eu quero falar sobre dízimo. Bem, porque o assunto dízimo é um assunto controverso? Porque hoje, sem dinheiro, a igreja não consegue sobreviver mais. Com trabalhos voluntários, a igreja não sobrevive mais. E não importa qual é a igreja, não importa qual nome que ela tenha. Eu sempre digo que se a igreja realmente estivesse preocupada com a fome no mundo, ela venderia a metade dos seus bens e doaria para os pobres. A igreja é um dos organismos mais ricos do planeta, é a igreja. Seus templos são de ouros, pedras preciosas, grandes monumentos, elevadores, subterrâneos, etc. Mas ninguém está interessado em coisa nenhuma. É aquelas marchas para Jesus que Jesus fica do lado de fora. Jesus não está pedindo para ninguém marchar por ele. Um Deus que tem que ser defendido não é Deus. Esse pessoal ainda não entendeu nada. A forma que você foi programado errado. Desde pequenininho, catequizado, ensinado errado. E com certeza você provavelmente aprendeu e reverbera isso na vida das outras pessoas. De vez em quando, durante a live, eu vou tossir, como agora. Então eu vou tossir porque eu estou com a garganta meio danada aqui, com a tosse braba, e a gripe vai pular fora. Então, menino que gosta de leitinho não vai gostar da minha conversa. Se você é hater, vai ficar com mais raiva ainda, ou pode ficar, no caso, talvez agradecido no final dessa live sobre o que a gente vai falar. Então, o primeiro passo é importante que você tenha a sua Bíblia na mão. Sem Bíblia não dá para gente conversar, é um assunto bíblico, então você precisa estar com a sua Bíblia online. Pode abrir aí no Google, não tem nenhum problema. Pode ter a sua Bíblia impressa. Eu estou aqui com a Bíblia João Ferreira de Almeida do meu lado, é a Bíblia pentecostal muito conhecida. Estou aqui também com a Bíblia de Jerusalém, para caso alguém queira também a Bíblia de Jerusalém. É uma das versões que eu mais gosto.
A King James tem várias alterações, porque havia uma particularidade em relação ao rei James, desculpa. Por isso que essa Bíblia tem o nome dele, tem algumas alterações que não estão nos códices. Então tem gente que fica indicando Bíblia King James, NVI, tenham muito cuidado com isso. O que eu digo para você é que se você quiser estudar alguma coisa séria, você precisa aprender grego. Precisa estudar grego. Eu tenho aqui os lexos gregos ali, tem 1, 2, 3 lexos, estão ali na minha prateleira aqui do lado. Já estudei grego, já discuti, então a gente vai poder bater um papo aqui, bem legal. Mas então não estou falando de nenhuma aventura, tá joia para vocês? Só um momentinho, pessoal. Filha, papai tá fazendo live agora. Papai precisa de silêncio, tá bom? Só um momentinho, povo. Ao vivo é assim, fechar minha porta aí para ver se vai rolar, tá bom? Então você pode utilizar hoje, o que eu sugeriria, se você quiser uma Bíblia um pouco mais próxima dos códices, a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia de Genebra. São as Bíblias, você tem tradução em português, dá para você utilizar numa boa, é o que eu sugiro para você. O resto, por exemplo, essa aqui é uma das mais conhecidas, João Ferreira de Almeida. A minha tá tão velha, pessoal, ó, isso aqui tá tão velha. João Ferreira de Almeida, ela teve já pelo menos mais de 1000 reatualizações, 1000 reajustes. E vale a pena dizer para você também que você não encontra os originais, você não encontra o original bíblico. Não se existem originais bíblicos, tá bom, pessoal? O que nós temos são reescritos, que nós chamamos de códices. Não temos mais os papiros originais. Nós temos códices que são datados do 4º, 3º, 4º século, que a partir desses códices nós temos então essas interpretações bíblicas que nós utilizamos. Você pode utilizar a partir daí, se você conhecer grego, nós temos hoje os códices sinaíticos, vaticanos, alexandrino e bizantino. Você pode utilizar a partir do grego, em caixa alta, estudar grego a partir desses códices. Você encontra hoje no site www.codexsinaiticus.org. Lá você tem acesso aos papiros originais datados do 4º, 3º, 4º século e você consegue ler a partir dali. Então, é uma boa opção. Se você quer, você tem que ir direto na fonte. Então, vou falar sobre Malaquias, é um dos assuntos que eu gosto, é um assunto bem interessante, mas eu quero que você tenha a Bíblia na mão. Por que eu vou falar sobre Malaquias? Porque a maioria dos pastores utilizam o texto de Malaquias para colocar o terror no povo. Eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo por diversas vezes. Roubará o homem a Deus? Sim, vós me roubais. E vocês perguntam, por que nós te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, sim, vós toda a nação. A questão é que o povo trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo eu sei tudo de cor. Essa bateção de martelo vira uma crença. O que é uma crença? A repetição de uma ideia de outras pessoas sobre você, uma própria repetição de uma ideia baseada na sua própria experiência ou na repetição de frases. E aquilo acaba virando uma crença. E você não consegue às vezes nem explicar. Você foi catequizado assim, você foi credenciado assim e você está a vida toda reverberando esse papo. Então, o assunto é para quem não quer leite. Eu vou deixar gravado durante 24 horas essa live, Bíblia na mão, todo mundo. Em algum momento vocês podem, em algum momento não, a qualquer momento você pode fazer qualquer pergunta baseada no tema dízimo, tá bom? Então, Bíblia na mão, deixa eu começar aqui trazendo alguns esclarecimentos. Muita gente fala assim, Emerson, o dízimo existia antes da Bíblia? O que você acha? Tem gente que pergunta, Emerson, o dízimo existia antes da Bíblia? Antes que existisse Velho Testamento, já existia a prática do dízimo? Antes da lei de Moisés, já existia a prática do dízimo? Deixa eu lhe dizer, sim, já existia antes da lei. Mas antes da lei, como que se praticava os dízimos? Então, onde é que é Abraão? Abraão é o primeiro fato, é o primeiro relato que você vai ler na Bíblia de um cara entregando dízimas de despojos de guerra. Abraão foi para uma guerra, venceu a guerra, e dos despojos da guerra, ele ofereceu isso a um rei, chamado rei de Salém. É um rei que só aparece uma vez na Bíblia. Nas prefigurações teológicas, nós dizemos que ele prefigura Cristo no Novo Testamento, o rei de Salém, mas na verdade é que Abraão aprendeu isso de algum lugar. Não foi Deus quem mandou Abraão dar aquela dízima, não foi Deus, você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia. Abraão só deu uma vez na vida, depois de 150 anos. Então, aquele texto que você vai encontrar lá em Gênesis, onde Abraão entrega a dízima pela primeira vez, não foi Deus quem mandou. Mas da onde é que Abraão tirou isso? Vale a pena dizer a você também, não sei se você sabe, o pai de Abraão, chamado Tera, algumas traduções vão chamar de Terá. Terá era um construtor de ídolos, ele fazia
ídolos, imagens de deuses. Porque existiam outros deuses e outras crenças. Inclusive os acadianos, os mesopotâmios, os babilônicos, eles tinham os bárbaros, inclusive, eles tinham práticas de, antes da guerra, oferecerem aos seus deuses os seus oferendas. E assim que ganhassem as guerras, eles também davam parte do tesouro a essas divindades, para que essas divindades os protegessem da guerra. Abraão copiou disso, muito provavelmente, dos mesopotâmios, porque Deus não mandou, não tem em nenhum lugar da Bíblia, e Abraão só fez uma vez na vida. Então, quando um pastor, quando uma igreja diz, olha, o dízimo ele vem antes da lei. Quando um pastor usa esse argumento, ele já está querendo dizer que pela lei você não consegue sustentar a questão do dízimo no Novo Testamento. Vale a pena dizer... Fernandes, tem que dizer, lembrando que eu sou formado em teologia, tá, pessoal? Então eu não estou aqui falando de besteira, eu tenho formação teológica. Formei em 2007. De lá pra cá só tomei porrada. Quando eu comecei a falar essas verdades nas igrejas, eles pararam de me chamar para pregar nas igrejas. Eu pregava nas igrejas, viu, gente? Preguei quase que o Brasil todo. E aí quando eu comecei a dizer as verdades, porque eu sou um cara que eu nunca ganhei dinheiro com a igreja, nunca recebi salário. Não teve uma época numa igreja que eles pagavam os músicos para tocar. Eu toquei durante 16 anos como músico profissional, registrado na Ordem dos Músicos do Brasil. Eu tocava, esses dedos meus são tortos aqui, ó, tortinho, de tanto tocar. Já toquei muito. Então, eu nunca recebi nada em relação ao evangelho. Então, quando alguém livre começa a falar sobre liberdade, quem é preso, amigão, esquece. Assim como esta live, eu tenho certeza que muita gente vai dizer para você não ouvir, insistir para você não me ouvir, porque eu tenho certeza que eu vou mexer nas suas crenças. Eu não quero mexer na sua fé, eu vou mexer nas suas crenças. E com certeza, eu imagino que você vai ter pelo menos uma explicação para justificar a sua fé. Eu não preciso ter uma fé burra, a minha fé não é ignorante. Eu não perdi a fé com coisa nenhuma. Nada de PNL tirou minha fé, nada de hipnose tirou minha fé, nada de constelação familiar, neurociência. Eu acabei de me inscrever em Harvard, então um privilégio para mim, talvez, sei lá, uma coisa única na vida, e eu vou ser neurocientista formado por Harvard, Universidade de Harvard. Você sabe o que é isso? Que coisa legal? Bem, deixando isso de lado, então, quando um pastor usa, dizendo, olha, não, o dízimo ele vem antes da lei, o dízimo foi Deus que estabeleceu. Não foi Deus que estabeleceu. Abraão copiou isso de outros povos, até porque Abraão não tinha de onde tirar e não existia Bíblia ainda. Se você pegar Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, os primeiros livros da Bíblia, esses primeiros livros foram escritos por Moisés, não por Abraão, tá bom? E Moisés não estava lá para saber nada disso. Nós supomos que é uma revelação do Espírito Santo a Moisés, no qual Moisés escreve o livro, o que na verdade nós nem sabemos realmente se isso foi Moisés que escreveu. Mas não importa. A questão então, utilizando o princípio de que já temos 100 pessoas online, uau, já dizendo que no princípio, quando Abraão entrega a dízima, não está em nenhuma determinação bíblica e não há nenhuma determinação de Deus para que Abraão desse a dízima. Depois você vai encontrar Depois você vai encontrar Jacó. Jacó também é um cara que fala com Deus, barganhando com Deus o seguinte, Senhor, eu vou para uma guerra. Se eu vencer essa guerra, eu te prometo dar a dízima de tudo que eu conquistar. Não foi Deus que mandou, Jacó foi barganhar com Deus. Jacó significa usurpador. Jacó é um cara barganhador, foi barganhar com Deus. Deus, se eu ganhar, eu vou te dar a dízima. Não foi Deus que mandou também? Coisa de barganha. Dízimo hoje é barganha, mas vou te explicar, vou devagar para você compreender um pouquinho melhor. Então, com base no Velho Testamento, então vamos a partir da lei. Então, antes da lei, nós temos o fato de Abraão dando a dízima. Abraão deu porque quis, não foi Deus que mandou, e está tudo bem. Caim e Abel não é dízima, eram ofertas que provavelmente Caim e Abel aprenderam com Adão. Então lá nós vemos em Gênesis a oferta de Caim, e a oferta não foi dinheiro, porque Caim era lavrador da terra e Abel era pastor de ovelhas. Caim ofereceu o fruto da terra. A partir daí nós temos diversas posições teológicas, de que Caim ofereceu o resto, Caim tentou surpreender a Deus, Caim tentou deixar Deus surpreendido com tantas frutas, e Abel não, Abel só sabia aspergir sangue, que aquele cordeiro significa Jesus sendo imolado. Vai um monte de viagem teológica que vai tentar fazer uma exegese e uma hermenêutica do texto. Não vou entrar nisso, mas Caim e Abel não tem nada a ver com dízimo não, tá bom? Era oferta de holocausto que era dado, que provavelmente Caim e Abel aprenderam com o pai Adão, tá joia? Então, quando você vê o dízimo antes da lei, nós vemos esse caso de Abraão. Aí depois se estabelece a lei. A lei é dada, pessoal, isso é importante você compreender. Velho Testamento é para judeus.
Velho Testamento, as leis velho-testamentárias, está falando do povo judeu, não é povo gentio. O que é povo gentio na Bíblia? É aqueles que não são judeus, ou seja, eu e você, pela Bíblia, somos gentios. Nós somos enxertados na figueira, que era o povo judeu. Então, o judeu é que tem como o Velho Testamento, a lei, como princípio de regra e prática. Foi escrita para povo judeu. Quem até aqui está entendendo, quem está entendendo, coloca joinha, estou entendendo. Quanto mais você compartilha, pessoal, tem um aviãozinho aqui embaixo, tem um aviãozinho aqui embaixo que você clica e você compartilha essa live. Compartilha com seu pastor, com o padre, pode compartilhar, pode chamá-los aqui para o bate-papo que vai ser super interessante. Se eles tiverem coragem, beleza? Coragem. Seu líder de célula, seu apóstolo, seu guru espiritual, estão entendendo? Então joinha aqui, a galera está entendendo. Maravilha. Estou indo bem devagarzinho para a gente entrar lá em Malaquias, que eu adoro falar de Malaquias para vocês. Malaquias. 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 Beleza? Já deixando meu cérebro, ó. Malaquias. Malaquias. Muito bem. Então você a partir daí... você a partir daí vai ter a lei. A lei estabelecida para o povo judeu. Quem não era judeu não tinha nenhuma obrigação de guardar a lei, ok? Lei era para o povo judeu e não para o povo gentil, não era para toda a humanidade. Era para o povo escolhido de Deus, o Israel, o povo de Israel, era para eles seguirem as leis. As leis foram dadas com alguns princípios. Nós temos aí 613 itens na lei. As leis higiênicas, as leis civis, as leis públicas, as leis como os 10 mandamentos que fazem parte da lei. Então nós temos aí todas a lei. A lei, pessoal, é um pacote único. 613 itens da lei é um pacote único. Você vai confirmar isso lá em Tiago 2,20. Tiago 2,20 ou Tiago 2,10, não vou ficar pesquisando agora, pega a sua Bíblia aí, Tiago 2,20 ou Tiago 2,10. Se eu não me engano, Tiago 2,10 agora, não vou ficar acessando aqui. Tiago 2,10 vai dizer o seguinte: se alguém tropeçar em um item da lei, será julgado culpado de todos. Ou você cumpre os 613 itens da lei, ou você é julgado por toda a lei. A questão era que o judeu, o fariseu, que é uma outra classe que vai aparecer logo no tempo de Jesus, era um pessoal que batia muito no peito e dizia: nós guardamos toda a lei. Guardamos toda a lei. A lei nós guardamos, nós somos os guardiães dela. Nós somos aqueles que conhecemos e não praticamos. Aí Jesus fala assim: e aí, como é que está os 10 mandamentos nós guardamos. Não furtarás, não matarás, ama teu Deus sobre todas as coisas, guarde um dia para o santificar, não adulterarás. Aí Jesus ouviu tudo aquilo, falou: olha o seguinte, deixa eu dar uma lei para vocês aqui. Se um homem, deixa eu dar um código para vocês aqui. Se um homem olhar para uma mulher, atentando no coração com ela, desejando, já adulterou com ela. Jesus tornou relativo o pecado, porque para aqueles homens bastasse cumprir os 613 itens e eles estavam tudo bem com Deus. E Jesus vem e fala assim: não é nada disso. Não é do lado de fora, é do lado de dentro que acontece. Então Jesus vem e relativiza. Além de Jesus finalizar a lei. Você vai ver isso em Romanos 10,4. É Tiago 2,10 mesmo, maravilha. Em Romanos 10,4 você vai encontrar também a Bíblia, Paulo escrevendo dizendo: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Pela lei ninguém foi salvo. Ninguém é salvo pela lei. Você é salvo pela graça. Salvo pela graça. Mas deixa eu voltar aqui no Velho Testamento, daqui a pouco eu explico se alguém tiver dúvidas aí. Então, no Velho Testamento, nós temos as leis. E as leis eram dadas para o povo judeu seguir. Houve uma divisão. Quando o povo hebreu adentra a terra de Canaã, que era a terra prometida, na verdade, 2 caras que entram, que é Josué e Caleb, daquela leva toda, Abraão não entrou, Moisés não entrou, só entraram 2 carinhas, Josué e Caleb. Mas essa terra prometida, ao ser alcançada, logo após quando o povo se embrenha, o povo cresce, o povo multiplica, há a divisão das tribos de Israel. Foram 12 tribos de Israel que foram divididas para tomar posse das terras. Teve uma tribo dessas 12 que não recebeu parte das terras. Essa galera que cortou aí as terras deixou uma tribo sem, que era a tribo de Levi. Só que a tribo de Levi, por não ter tido a herança das terras, porque a tribo de Levi, os chamados levitas, eram sacerdotes.
Eles não eram apenas sacerdotes, eles também trabalhavam como juízes, eles também tratavam com as músicas, com lidar com o templo, as limpezas. Mas essa tribo de Levi precisava ser sustentada pelas 11 tribos. E aí Deus estabelece o quê? Os dízimos para que essa tribo de Levi recebesse das outras tribos, dos seus outros irmãos, os despojos, as colheitas, aquilo que eles recebiam para serem sustentados. Então, os sacerdotes eram sustentados com aquilo que as tribos levavam para eles. E não era dinheiro, era produtos da terra. E dizendo também, não era, pessoal, você vai ver o que eu estou dizendo lá em Deuteronômio capítulo 14. Quando era uma vez ao ano, não era uma vez no mês. E não era dinheiro, não era do carro que você comprou, era das sementes, era do endro, era do cominho, era do gado, era daquilo que a terra produzia e não do seu dinheiro. Então isso você vai encontrar em Deuteronômio capítulo 14. Se você quiser eu abro a Bíblia aqui, não fica difícil de eu abrir, Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, a partir do versículo... Deuteronômio 14, a partir do versículo 22. Abri a Bíblia aqui do lado, aqui, Deuteronômio 14, a partir do versículo 22. Você vai ler ali, quando Deus estabelece o que eles poderiam fazer com o dízimo. Bom, o dízimo era para ser levado para o sustento do templo de Jerusalém e também para essas tribos, essa tribo de Levi, que não tinha parte na terra e precisava. Além dessa tribo de Levi, quem é que precisava ser sustentado? Os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros, os trabalhadores. A viúva tinha por direito receber do templo um sustento. Isso era a lei judaica. Então, há uma lei estabelecida para amparar os pobres, amparar a viúva, amparar o trabalhador, amparar os órfãos, amparar aqueles que estavam desprovidos. Isso tudo foi definido na lei. Você confere isso em Levítico, mas em Deuteronômio 14 você começa a notar. Tem algo super legal em Deuteronômio 14, que você... Gente, eu estou falando de Velho Testamento ainda. Deuteronômio 14 tem algo muito interessante a partir do versículo 22, que vai dizer o seguinte, olha, quando você colher as dízimas, e você vai perceber que é no plural, é dízimas no plural, dízimos no plural, não é o seu dízimo. E não dízimo significa a 10ª parte. Foi o que nós catequizamos e definimos que Deus estipulou. Olha, 10% de tudo que vocês ganham para distribuir para essas pessoas é o suficiente para sustentar essas tribos. Então foi definida as dízimas de produtos da terra. Mas tem algo super interessante que você vai encontrar em Deuteronômio 14, a partir do versículo 22, que Deus fala, olha, vai, pega o que tem, vende. Se o caminho for muito longo, se for difícil a estrada, pega o que você está levando para oferecer ao templo, venda, compra tudo que tiver no seu coração, distribua entre essas pessoas, inclusive cachaça. Não. Isso aí não. Não, agora cachaça não, bebida forte não. Aí você pegou pesado. Deixa eu ler. Senão eu vou ficar falando aqui, você vai ficar... Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Deuteronômio, deixa eu abrir aqui. Eu já abri aqui rapidinho. Deuteronômio 14. Deixa eu ler para você aqui. Deixa eu pegar meu óculos. Senão, você vai ficar chateado comigo à toa. Provavelmente o seu pastor nunca te contou esse negócio. Ele não vai contar. Não vai te contar isso. Ninguém vai te contar isso. Você está sendo codificado errado. Está sendo enganado errado. Ok? Você está sendo enganado. Não é que você está sendo enganado errado, não. Você está sendo enganado mesmo. Só gente livre é capaz de libertar a gente. Só gente livre. Deuteronômio 14. Certamente você darás os dízimos, olha, dízimos, de toda a novidade da tua semente, que a cada ano, o dízimo não era mensal, era anual, bienal e trienal. E perante o Senhor teu Deus, o lugar que escolher fazer ele habitar o seu nome, comerás os dízimos. Alguém come dinheiro aí? Tem que me acompanhar, hein? Tem que me acompanhar. Comerá os dízimos do teu cereal, do seu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for muito comprido, e os que você não puder levar, por estar longe do lugar que Deus escolheu para lhe pôr o seu nome, então vende e ata o dinheiro na sua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que desejar a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho e por bebida forte.
E por tudo que te pedir a tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Bom, se é para seguir a lei, se é para seguir a determinação divina, então começa seguindo a partir de Deuteronômio capítulo 14. Cão guloso, líder religioso, só quer saber do seu dinheiro, da sua grana, não vai, eles vão passar batido sobre esse texto. Eles vão direto para Malaquias capítulo 3, a partir do versículo de 8 a 10. Então, só para deixar claro, o dízimo era para levar ao templo ou entregar aos sacerdotes. Os sacerdotes eram as tribos. As tribos precisavam ter um representante. Deixa eu explicar uma coisa para você. O sacerdote representava o povo perante Deus. O profeta representava Deus perante o povo. Então, quando um profeta falava, era como se Deus estivesse falando para o povo. Quando um sacerdote ia no templo oferecer pelo pecado do povo, é como se o povo estivesse sendo representado por esse sacerdote. Então o sacerdote colhia os dízimos dos irmãos e todo mundo que trazia suas colheitas e levava. O sacerdote era o responsável por isso. Então ele entregava ao sumo sacerdote que apresentava a Deus as ofertas. Isso era levado para o templo de Jerusalém, o lugar onde Deus determinou, ok? Templo de Jerusalém. Só que aí acontece um negócio. Seríssimo. Tem um cara que começou a ver, e Deus vai usar um profeta, chamado profeta menor, chamado Malaquias. São 12 profetas menores. Não pela sua importância, mas porque os seus textos eram pequenos. Os 12 profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes 12 são os profetas menores. Aprendi com a minha vovó, desde pequenininho, sobre esses 12 profetas. Cara, minha avó era 1000 anos de Bíblia. Então, esses 12 profetas, nós temos o Malaquias. E Malaquias é o último profeta menor que vai repreender agora o povo. Será que é o povo? Será que é toda a humanidade? Será que o dízimo é para todo mundo dar? Lembre-se, dízimo era apenas obrigação para o povo judeu. Até aqui, vocês estão me entendendo? Porque agora eu vou partir para a parte grossa. Estão me entendendo? Quem está me entendendo, coloca aí joinha. Emerson, os fiéis da igreja era para dar cesta básica aos pastores ao invés de dinheiro? Sim, sim, Leura. Como é que é? Leu Faria? Sim. Nunca foi dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era produto da terra. Podia ser trocado por dinheiro se fosse muito longe a estrada para levar até o sacerdote. E o próprio povo podia gerenciar isso. Pastor não vai te contar essa história, pessoal. Não vai, desculpa. Pastor não vai te contar isso. Eu preciso te contar. Meu compromisso com você aqui, cara, é liberdade, libertação. É para isso que eu fui chamado. Sem medo, sem medo. Você não sabe o quanto amor é necessário para dizer isso para você. Mesmo sabendo que você pode ficar chateado comigo. Chuva de like. Eu não tô vendo chuva de like. O pessoal está meio assim, tá com medo do pastor saber, né, que você está aqui, né? Você está com medo do seu pastor saber que você está aqui assistindo isso, né? Esse herege. Eu já fui chamado de Beuzebu, de herege, de ateu, do que você imaginar, só por dizer essas coisas. Então tudo bem. Ok? Preparados agora? Até limpei o óculos. Preparados? Ah, tem crentes que piram comigo? Ah, assim mesmo. Só não consegue dizer que eu estou mentindo. Ô, Vitor, Emerson, você trata as pessoas com o poder de Beuzebu? Olha, muito bem. Vamos lá, então? Fruta do pecado. Ó, lá no Éden, você sabe que fruta que foi, né? Pessoal, tô brincando. Não dá pra saber que é maçã não, viu, gente? A Bíblia não fala que é maçã não, hein? Muito bem, então, vamos lá comigo. Eu tenho que aproveitar, pessoal. Não vou deixar essa live gravada. Acho que não vou deixar gravada não, hein? Quem quiser aproveitar, que aproveite agora, hein? Vamos então abrir a Bíblia em Malaquias? Vamos abrir em Malaquias? Olha o Saulo dizendo, meu pastor está de boa, porque meu pastor é Jesus. Então, o meu também. Ô Laís, foi o que eu estou falando. Não é maçã não, viu, gente? Podia ter sido um abacaxi. Então a Bíblia não fala que é a maçã que foi a fruta que Eva deu a Adão. Sai desse negócio, hein? Muito bem.
Vamos abrir Bíblia? Malaquias. Malaquias. Vamos lá. Malaquias capítulo 1. Vamos começar. Porque olha só, pessoal. Se você pegar versículos isolados da Bíblia, se você pegar qualquer versículo isolado, a Bíblia ela vira uma coxa de retalho. Se você pegar versículos fora do contexto, ele vira um pretexto para qualquer coisa. Você consegue matar usando a Bíblia. Tem versículos aqui que você pode usar, Deus matando, então você pode usar qualquer coisa. Bíblia tem que ter contexto. O texto tem que estar dentro de um contexto, ok? E dentro da análise, da exegese e da hermenêutica. Tem um roteiro desse texto. Então o texto não pode ser atropelado, beleza? Então vamos começar. Quando o profeta é Deus falando para o povo, né? Lembre-se, o profeta representava no Velho Testamento Deus falando para o povo. E o sacerdote representava o povo perante Deus. Então aqui temos um profeta menor falando em nome de Deus para o povo. Como é que ele começa? Malaquias capítulo 1. Primeiro texto aqui, Malaquias 1. Peso. Olha, a Bíblia tem que estar aberta aí, pra você me acompanhar, pra você não ser enganado nunca mais. Nunca mais. Peso da palavra do Senhor contra quem? Escreve para mim. Contra quem? Contra quem? Peso da palavra do Senhor contra quem? Escreve aí. Contra toda a humanidade? Sim ou não? Escreve aí para mim. Escreve o que está aí na Bíblia. Não sonha nenhum nome não. Escreve o que está aí na Bíblia. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Não é contra toda a humanidade. Não é contra os povos gentios. Quando os pastores alegam que hoje o dinheiro é equivalente à dízima da colheita, ele está te enganando, Felisberto. Porque naquele tempo já tinha dinheiro. Por isso que Deus manda, se quisesse, trocar em dinheiro para fazer festa. Senão Deus tinha falado, traga o dízimo. São os dízimos. Então não deixa te enganar mais não, Felisberto. O pastor que alega falando que o dinheiro de hoje é a dízima da colheita, ele está sendo, no mínimo, um desonesto intelectual. Maravilha. Então, o peso da palavra que vai ser escrita agora em Malaquias é contra Israel. Muito bem? Ok? Até aí? Lendo aqui você vai ver várias coisas que Deus vai descendo o pau aqui. Olha o que Deus vai falando. Por exemplo, Malaquias 1, peso contra Israel. Olha o versículo 7. Oferecerei sobre o meu altar pão imundo. Oferta imunda. Pão. E dizeis, em que nós tivemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado de você? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O pessoal estava entregando qualquer besteira. O povo estava levando pão, animal coxo. Sabe por quê? Porque estava acontecendo uma coisa entre o povo. Vou te mostrar aqui na Bíblia. Abre aí, vamos lá. Vamos mandar um pouquinho, capítulo 2. Vai, vira aí. Malaquias só tem 4 capítulos. 4 capítulos só. Pronto, 4. Só capítulo 2 agora. Vamos lá, capítulo 2. E agora capítulo 2, ok? Eu li capítulo 1, versículo 7, só para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo em Malaquias, porque Malaquias vai denunciar, Malaquias vai fazer uma denúncia seríssima. Agora no capítulo 2, olha aqui. E agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. Capítulo 2, Malaquias, agora a partir do capítulo 2, o que vai ser escrito é para os sacerdotes. Sacerdotes, ok? Até aí tudo bem? Então agora começa o capítulo 2, sacerdotes. O capítulo 3 não é diferente, Deus continua no contexto falando para os sacerdotes. Então vamos aí Malaquias capítulo 3, que é o que mais interessa. Malaquias capítulo 3. Olha o que está acontecendo para você entender, para você nunca mais ser enganado com aquele versículo. Roubará o homem a Deus? Sim, vós me roubais. Para você nunca mais ser enganado. Trazer os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Mantimento, comida, não é dinheiro, para que haja dinheiro em minha casa. Para que o meu templo seja rico e milionário. Não é isso. Ok? Vamos para a Bíblia. Se o teu pastor está aí, pode mandar pergunta, pastor. Manda pergunta. Você é sacerdote, é líder de igreja, apóstolo, bispo? Manda pergunta. Vamos lá para a Bíblia?
Bíblia. Não inventa, eu vou só ler Bíblia. Capítulo 3. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Quem é o Senhor aqui? Deus. Quem é que vai vir aqui no texto? Deus. Deus vai vir a quem vocês estão buscando. O anjo do concerto. Por que o anjo do concerto? Concerto com S é quando tem que ajustar alguma coisa. O concerto aqui é com C. No texto hebraico, você vai encontrar isso aqui como a aliança entre Deus e o povo havia sido quebrada. Então Deus está falando, eu estou aqui diante de vocês e vou enviar o meu anjo para consertar vocês de novo, porque vocês estão desaliançados comigo. Teve uma ruptura, tem alguma coisa que está acontecendo aí, pessoal. Então Deus começa a usar Malaquias para dizer que tem alguma coisa que está errada. Vocês têm que ter cuidado com comentários bíblicos tendenciosos, viu, pessoal? Então, se é preciso um conserto, uma nova aliança, é porque alguma coisa estava errada. O que é que estava errado? Versículo 2, vou ler versículo por versículo. Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives. Sabe o que é fogo do ourives? Aquele fogo que refina ouro? E como o sabão dos lavandeiros. Fogo. Fogo é para quê? Purificar. Deus está dizendo, tem que acertar a aliança, porque a aliança de vocês comigo está quebrada. E eu vou aí onde vocês estão. E vou passar o fogo para purificar vocês. Vou purificar vocês. Como um sabão de lavandeiro. Porque o trem está sujo. Fogo é para purificação. O povo estava precisando de um conserto. Ele vai fazer o quê? Vai usar sabão. Tá, vai usar sabão para quê? Estão me acompanhando? Versículo 3. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. Vai purificar. E purificará os filhos de Levi. Quem eram os filhos de Levi? Lembra da tribo de Levi? O sacerdote. Perfeito, Marlene. O pacto havia sido quebrado entre o povo. O povo e Deus havia sido quebrado. Então você vai encontrar pacto, aliança, tá bom? Acompliciamento. Então você vai encontrar essas palavras. Então, quem eram os filhos de Levi? Sacerdotes. Os filhos de Judá eram sacerdotes de cada tribo. A tribo de Levi eram sacerdotes. Cada tribo, como eu falei, tinha o seu sacerdote que levava o sumo sacerdote. Então, quem é que ele precisava purificar? Os sacerdotes. Então, até agora, o conserto que Deus está propondo fazer, de limpar, de passar o fogo, é para quem? Até agora, esse conserto é para quem? Escreve para mim aqui. Até agora, no texto, o conserto é para quem? Escreve aí para mim. Coragem, povo. Escreve aí. Para quem é o conserto até agora? Legal, Ricardo. Sacerdote, perfeito. Show de bola. Aí então, Israel não, sacerdotes, Eduardo. Até aqui, perfeito, sacerdotes, pessoal. Então, até agora, quem Deus está falando que vai purificar, vai passar o fogo, vai lavar. Show de bola, eram sacerdotes. Então, o conserto até agora, que está desconcertado, está desaliançado, são os sacerdotes, não é o povo. São sacerdotes. Continuando, se preparem para você ler texto da Bíblia, você lê direito Bíblia. E a oferta de Judá e de Jerusalém, quando for consertado, quando então consertar as coisas, a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Deus não estava aceitando oferta de nenhum sacerdote. Deus não estava aceitando nada, porque estava tudo desaliançado. O povo precisava se aliançar novamente. O povo estava precisando ser lavado e purificado de novo. Quem? Sacerdotes. Os sacerdotes representavam o povo perante Deus. Então, depois de purificado o sacerdote, Deus voltaria, como nos tempos antigos, como nos últimos tempos, como nos primeiros tempos, Deus receberia novamente, porque os sacerdotes estavam desconcertados. Versículo 5. Estão me acompanhando, estou indo bem devagar. Hein?
E chegar-me-ei a vós para juízo. Quem é que ele vai chegar a quem para dar juízo? Quem é que ele vai pegar pela reta? Vou me achegar a vocês e me achegarei a vocês para juízo. A quem? A quem que ele vai chegar para juízo? Ao povo ou aos sacerdotes? Até agora, estou acompanhando o texto. Está a minha Bíblia aqui, até agora. Quem é que ele vai chegar para juízo? O povo ou os sacerdotes? Os chefes? Tem pastor que se diz ser sacerdote hoje aí? Toma aí, segura então essa bucha. Isso, gente, sacerdote. Até aqui sacerdote. Não tem nada pro povo aqui. Malaquias capítulo 3 não está sendo pro povo até agora não, hein, gente? É só para sacerdote, hein? Tá no colarinho dos sacerdotes ainda. Show de bola, pessoal. Perfeito. E chegar-me-ei a vocês, sacerdotes, para juízo. E eu vou ser uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Sabe o que os caras estavam fazendo? Feitiçaria. E contra os prostitutos. O pau estava quebrando lá, toda mulher de todo mundo, ninguém era de ninguém. Mas segurando essa onda aí. Você que é sacerdote aí, segura essa bucha aqui, ó. E contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente. Ó. E mais. E os que defraudam, roubam, tiram o direito de quem? Do trabalhador. Roubam os trabalhadores, que aí você na sua Bíblia provavelmente vai estar aí jornaleiro. Tiram, pervertem o direito, porque pela lei era direito, o direito da viúva. A viúva, sim, já tem pergunta aqui já. Mas se o sacerdote representava um povo, Deus não estaria fazendo uma analogia ao povo? Sim, Vitor. Sim, mas Deus falava o quê? Pelo profeta para o povo. E quem representava o povo? O sacerdote. O povo sofria, estava sofrendo por causa do roubo, da roubalheira dos sacerdotes. Você vai ver daqui a pouco lá no versículo 8. Tá bom? O povo estava sofrendo. Ou seja, você dizer que você entrega o dízimo na sua igreja e o seu pastor está roubando e você diz, isso é problema dele? Lé do engano. Vai sofrer, maluco. Tu vai sofrer. Segura mais aí. Eu só estou lendo Bíblia. Não estou falando nada, só estou lendo Bíblia. Está aqui para ler facinho. Contra os que defraudam o trabalhador, pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que não está temendo a Ele? Quem é que está sem temor até agora para com Deus? Quem é que está sem temor até agora? É o povo ou são sacerdotes? Que Deus está descendo pau aqui. A quem? Vou pegar a Bíblia aqui e virar mais um pouquinho. A quem? Sacerdote, não tem nada com o povo até agora. Por que a maioria de vocês estão ficando perplexos, estão tomando um susto? Porque não lê Bíblia direito. A maioria dos cristãos não lê Bíblia, não conhecem Bíblia. A maioria dos cristãos são catequizados, acreditam em tudo que é dito em cima do púlpito. Tudo que é dito. Se o cara falar, cacharabanaba, chuida, praparacatuida, nossa, é Deus na terra. É Deus que está falando, meu Deus do céu, você não tem intimidade com seu pai? Alguém tem que orar por você, você acredita em oração forte. Por isso que é enganado. Você acredita que dízimo vai repreender o demônio? Você acredita nisso, acredita? Vou continuar, segura aí, que eu nem acabei. Eu nem acabei, não estou nem na metade, segura aí. Então quem é que não está temendo? Os sacerdotes. Segura aí. Porque eu, o Senhor, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Quem eram os filhos de Jacó? Os enganadores. Eram os sacerdotes. Lembra que eu falei que eles eram responsáveis pela coleta das tribos e levavam para o sumo sacerdote. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. O que o sacerdote estava fazendo? Se desviando daquilo que Deus havia colocado. Para quê? Ajudar o pobre, a viúva, o órfão. Os sacerdotes até agora. Estavam fora do propósito que Deus havia chamado eles para proteger o povo. Os sacerdotes estavam roubando o povo. Tornai vocês para mim, versículo 7. Olha aqui. Tornem novamente a mim, sacerdotes, e eu vos tornarei para vocês. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão dizendo, no que nós temos que te tornar? Os sacerdotes dando uma de João sem braço. O sacerdote, como assim, Senhor? Como assim? Tem que fazer o que mesmo? Agora vem o versículo clássico que a igreja usa.
Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Quem está roubando? O povo ou os sacerdotes? Escreve agora. Escreve para você ser liberto de uma vez por todas. Para quem é esse texto? Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: por que nós te roubamos? Para quem é? Escreve. Anota esse meu code para vocês aí. 2020 eu vou recodificar seu cérebro. Você vai ser livre de uma vez por todas, principalmente da religião. Sacerdotes. Escreve aí, sacerdote. Nunca mais você vai ser enganado por pastor pilantra. Sacerdote cara de pau. Chuva de like. Chuva de like. Eles fazem até hoje, mas aqui o texto é para os sacerdotes. Então, continuando, roubará o homem a Deus? É Deus que está falando, roubará o homem a Deus? Todavia vocês estão me roubando sim. E estou perguntando, o que nós te roubamos? Eu vou te dizer, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas voluntárias, nos holocaustos que as pessoas fazem aqui. Existiam pelo menos 7 tipos de ofertas alçadas, pessoal. Você vai ver isso em Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3, Levítico 4, Levítico 5. Ele vai falando sobre as ofertas alçadas. Eu não vou entrar aqui nesse momento agora, mas você vai ver, se você quiser ver, cada tipo de oferta alçada. Oferta para os pecados, oferta para a expiação do povo, oferta para lá, tinha vários tipos de ofertas. Vocês estão me roubando. Vocês, sacerdotes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Seríssimo. Quem quer coisa séria? E o que eles estavam roubando, pessoal? Qual eram os dízimos? Nos dízimos, não é no dízimo. Nos dízimos. E o que eram os dízimos, pessoal? Já falei para vocês já. Era tudo que a terra produzia. Era animal, era vegetal, era hortaliça. Dízimos não é dinheiro. Dízimos. Se você não fizer meu Instagram ir para 20 mil seguidores hoje, se você não compartilhar isso, se você não compartilhar meu Instagram, não sei se você, o que você está... Desculpa, eu perdi, mas é certo dar os 10%? Espaço, Darling, calma. Calma. Essa pergunta é no final. Essa pergunta é no final. Então, olha a conversa entre Deus e o povo. Roubará o homem a Deus? Sim, vocês estão me roubando nos dízimos das ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Vós, o quê? Toda a nação. Que nação? Quem é que estava sendo amaldiçoado? O povo estava sendo amaldiçoado por causa dos sacerdotes. Os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Mas que nação? Que nação é que está sendo amaldiçoada aqui? Qual é a nação? Ixi, caiu minha maçã. Qual é a nação, pessoal, que está sendo amaldiçoada aqui? Show de bola. Não, o povo não. Nação de Israel. Nação de Israel. Isso. Quem está sendo amaldiçoado é a nação de Israel, não é a humanidade. Nação de Israel. Lembra-se, lei era para o povo israelita, para o povo de Israel. Se você fugir do contexto, vai se enrolar. Texto tem que ter contexto. Então, com maldição sois amaldiçoados, vós toda a nação. E lembre-se, é dízimos no plural. Bom, então o que Deus fala? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro, pessoal, era o templo de Israel. Do lado de fora do templo tinha a casa da coleta. O pessoal ia lá para entregar as suas dízimas. Essas ofertas eram feitas pela casa da coleta. E os sacerdotes, além de estarem roubando o povo, também ficavam fazendo cambalacho com as ovelhas, com a pombinha. Quem era pobrezinho levava pombinha. Quem tinha mais dinheiro levava vaca, levava boi. Mas por isso que você vê as ofertas da família de Jesus, o pessoal sempre dava pombinha, 2 pombinhos, etc. Emerson, toma água. Não tem água aqui, eu estou comendo mesmo, vai comendo maçã. Obrigado aí, viu, Ana? Obrigado pela preocupação.
Daqui a pouco eu tomo uma aguinha. Já vou acabar, não vou demorar não. Vou acabar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê? Mantimento. Gente, comida. Dízimo era comida. Se o seu pastor está querendo seus 10%, dá 10% de comida para ele. Comida. Como diz a Bíblia, Paulo falando, não quer trabalhar, também não coma. Hoje dízimo é sinônimo de poder, status. Um cara não se dá bem na vida profissional, ele vira pastor. É só fazer um curso de camelô, de vendas, um curso de PNL muito bem feito. Ele engana a igreja anos, meses e fica milionário às custas da fé alheia. Eu não quero que você, a partir de hoje, nunca mais seja enganado com esse papo de dízimo. Nunca mais. Isso é para o povo de Israel, ok? Está aqui na Bíblia. Israel. Para que haja mantimento na minha casa. E depois que vocês fizerem isso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu... O que é janela do céu? Escreve aí, vamos lá. Vamos ver se vocês estão lendo a Bíblia. O que são essas janelas dos céus? O que são as janelas dos céus? Vamos lá. Vamos lá, gente. Emerson, você está tocando terror na terra. Tô tocando terror. E quem vier comigo vai aprender a tocar o terror também. 2020 eu quero você comigo. Vou desbloquear sua mente. New Code. Lembra desse nome? New Code. New Code. Primeira turma será em abril. Eu vou reprogramar a mente de todo mundo. Eu não estou falando apenas do quesito religioso. Para que a sua vida tenha uma vida abundante, próspera. Você transborde na vida. Transbordar na vida. Pode guardar aí. Guarda o investimento de vocês. Não invistam em nada. Me esperem. Serão 2 dias de reprogramação mental. Vou desbloquear sua mente. Vou quebrar a crença limitante. Vou desbloquear você. New Code. Além dos meus treinamentos de hipnose clínica, nível Advanced, Master e Intensive, você vai ter um treinamento comigo chamado New Code. Recodificação cerebral. Guarde esse nome. Então, o que são as janelas dos céus? Chuvas. Não é mantimento, não é bênção. Janela dos céus aqui são chuva. Por que chuva? Porque o povo estava sofrendo, porque estava em seca. Deus havia fechado as janelas dos céus. Ok? Então não chovia. E como Deus fechou a janela do céu, o povo estava o quê? Sofrendo nas lavouras. Lavoura estava sofrendo. Emerson, como assim sofrendo? Lavoura seca sem chuva. Quem é que estava tomando conta das lavouras? Os gafanhotos. E quem eram esses gafanhotos? Aqui que lascou. 4 tipos de gafanhotos, 4 espécies de gafanhotos eram muito comuns nas lavouras. Eles vinham de tempos em tempos. Quais eram os 4 tipos de gafanhotos? Era o que ele chamava a locusta, que é muito comum que você vai encontrar como devorador. Mas era o devorador, o gafanhoto migrador, cortador e o gafanhoto destruidor. Eram os 4 tipos de gafanhotos que vinham sobre a terra e comiam os produtos da terra. Emerson, como é que você sabe disso? Isso está lá em Joel, capítulo 1. Deixa eu ver. Oséias, Joel. Oséias, Joel. Quer ver? Oséias, Joel. Joel 1,4. E o que ficou da lagarta, que é o cortador, comeu o gafanhoto, o migrador. E o que ficou do gafanhoto, o comeu o locusta, que é o destruidor. E o que sobrou da locusta, comeu o pulgão, que era o destruidor. Então nós tivemos aqui o migrador, o cortador, o devorador, o locusta é o devorador. E o destruidor era o pulgão. Eles vinham sobre a terra comer os produtos da terra. Por que comer os produtos da terra? Porque a terra estava seca. Deus repreendeu, segurou as janelas dos céus, não chovia. Então está aqui. Depois fazei prova de mim, do Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela venha a maior abastança. Choveu, a lavoura volta e os gafanhotos vão embora. E por causa disso, eu repreenderei o devorador. Lembra quem é o devorador? Joel 1,4, está lá dito. Devorador, um gafanhoto, não é demônio. Não é demônio. Então esse negócio, vai vir um demônio sobre a sua vida, o devorador vai destruir suas colheitas, o devorador vai destruir suas dinheiro, se você não, suas finanças se você não der o dízimo, você tem que dar os 10% a Deus, manipulação de texto.
Estão manipulando o texto bíblico. O texto bíblico não fala disso, são gafanhotos. Joel 1,4 corrobora isso. Nunca mais seja enganado. Nunca mais. Nunca mais. Eu só tenho mais 5 minutos com vocês aqui. E por causa de vós, repreenderei o devorador, que é um gafanhoto, não é demônio, para que não vos consuma o fruto da terra, para o gafanhoto não vir e comer a terra. E a vide do campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Não está falando de dinheiro, não está falando de nada, o resto, nunca mais seja enganado. Emerson, para finalizar, já chegou minha janta, já vi apertando ali. Emerson, eu não aprendi de faculdade de teologia, a faculdade de teologia não ensina isso. Emerson, mas Mateus 23, 23 é muito comum. Mateus 23, 23, as pessoas falarem, mas Jesus mandou dar o dízimo. Deixa eu ler aqui para você. Mateus, já chegou comida ali agora, eu tenho que vazar. Mateus 23, 23 é o seguinte. Os fariseus chegaram para Jesus fazendo uma pergunta sobre o dízimo. Fariseu era judeu. Povo judeu era obrigado a dar dízimo. E Jesus também era judeu, tá bom? Mateus 23, 23 diz o seguinte. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do coentro, é só alimento, pessoal, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Por que Jesus está mandando entregar o dízimo? Porque o templo de Jerusalém ainda existia, porque a lei ainda promulgava, a lei ainda estava em vigor. Era necessário. O templo só foi destruído 70 anos depois de Cristo. Então Jesus manda os próprios fariseus judeus a continuarem fazendo dízimo. Por quê? Porque era uma obrigação judaica. Jesus nunca mandou ninguém entregar dízimo. Você não vai ver isso no Novo Testamento inteiro. Você não vê isso nos 200 anos da igreja primitiva. Você não vai encontrar isso nos escritos de Joaquim Jeremias, de Flávio Josefos. Não existe isso. Ponto final. Perguntas? Comida chegou? Papai já vai. Pronto, a pequenininha já veio avisar que a comida chegou. Nunca mais. Emerson, traz mais conhecimentos bíblicos pra gente, mais lives. Vou pensar sobre isso, Fabrício, obrigado pelo seu pedido. Mais lives sobre como interpretar a Bíblia. Pessoal, vocês podem fazer essa pergunta lá no New Code. No New Code eu posso tirar um processo porque eu vou falar sobre religião, porque religião é uma das coisas que mais adestram pessoas. E as pessoas procuram religião. A religião deveria ter um papel fundamental chamado religar o homem a Deus, religare, né? Mas não é isso que faz. A religião aprisiona, a religião cria crença limitante, a religião sacaneia as pessoas, toma tudo que é delas e no dia que você não prestar mais, eles te cospem. Você pode ter sido fiel há 10 anos dentro da igreja, adultera para você ver. Tem um filho fora do casamento para você ver. Vai beber uma cerveja e cai bêbado, cai embriagado para você ver o que acontece com você. Então, infelizmente, não é isso. Tem uma pergunta aqui, Emerson, o ministério apostólico acabou, encerrou com Paulo ou ainda existe? Não, não existe ministério apostólico no sentido tácito da palavra, viu, Vitor? Porque apóstolo significa aquele que vai. Então a pergunta é, Emerson, devo pagar o dízimo ou não? Não, não é uma obrigação. Mas dízimo é um ato, o que eu quero dizer? Emerson, é 10%? Não, pessoal, nós somos responsáveis por 100%, não é isso. Eu devo dar o dízimo em algum lugar? Você deve dar onde for necessário, não necessariamente lugar. Não existe mais o lugar, pessoal. A dízima você dá para quem você quiser, onde você quiser, ajudar um pobre, um viúvo, um órfão, um cara encarcerado. Não tem mais templo de Jerusalém, era obrigação para o povo judeu. O dízimo, ele é bíblico, ele só não é cristão. Ponto. Dízimo é bíblico, só não é cristão. Emerson, eu devo pagar os atrasados? Pelo amor de Deus, é clube? Sua igreja é clube que o seu pastor liga, tem que pagar os atrasados? Então, para todas essas perguntas que vocês estão me fazendo, é não. 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 Não é quanto, Emerson, quanto que eu devo dar? Pessoal, não é com 1%, não é com 10%, não é com 100%, é com aquilo que tiver no seu coração. Conforme Paulo diz, cada um contribua segundo o que propôs no coração. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá, com alegria. Então deixa transbordar, deixa transbordar. Você pode dadivar, que a gente chama, né? Que é dar suas dádivas a quem você quiser. Então a contribuição espontânea, voluntária, ela é bem-vinda para aqueles lugares que são feitos de amor, não para construir prédios,
não para construir prédios, não para dar pastor carro luxuoso. Cara, são tantas coisas absurdas para poder, para colocar prefeitos e tal. Pessoal, não é isso. Jesus não veio criar nenhum partido político. Quem queria partido político era Judas. Depois eu explico um pouquinho mais sobre isso. Só tenho mais 30 segundos. Beijo no coração, pessoal. Vou deixar essa live durante 24 horas. A gente vai se falando. Obrigado por todos vocês. Indica o meu canal. Vocês sabem que estamos juntos. Beijo no coração de vocês. Não percam a fé de vocês, mas a nossa fé não tem que ser ignorante. A nossa fé não tem que ser burra. Venha comigo 2020. Eu conto com você. @Emerson Fregona. Beijo no coração, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Vamos comer? Vamos comer? Vamos.